Oi, 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 oi. Olá, olá, olá. Oi, oi, oi. Estamos aqui de novo, nessa terça-feira abençoada. Estamos nós aqui. Vamos lá para essa live. Vamos falar sobre resiliência. Ser resiliente. Essa palavra tá na moda, não é verdade? Essa palavra entrou na moda. Porque às vezes a gente sempre tem algumas palavras, né, que estão no modismo. E essa ser resiliente teve um tempinho atrás e continua estando na moda. Então, ser resiliente, né? Todos nós queremos pular, né? Sair fora disso muitas vezes, né? De enfrentar dificuldades, enfrentar situações difíceis, nós queremos às vezes pular fora, né? Seja questão trabalho, seja questão família, casamento, seja questão, sei lá, familiar, parentela, seja questão amigos, né? Dificuldades, qualquer dificuldade, a tendência é a gente querer pular fora, né? Querer safar. Mas se a gente fizer isso, se nós não formos persistentes, nós não vamos construir uma história verdadeira, não é verdade? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, mãe. Minha mãe sempre tá aí. Que bom tê-la, mãe, que bom. Então, a resiliência, a gente assim, se deixar, né? Todos nós, estou falando, todos nós queremos às vezes, né? Safar de situações conflitantes, difíceis, né? Queremos pular fora da situação, queremos cair fora para não enfrentar, né? Não, e quem não persiste não vai ter uma carreira, uma história para contar, né? Então, ser resiliente também, até esqueci de pegar, tem a ver com os metais. Com os metais. Porque o metal, quando ele está no fogo, né? Quando ele passa pelo fogo, ele se expande, né? Põe o metal lá no fogo, né? O ferro e tal, ele dá uma expandida, mas depois ele volta ao seu lugar, né? O elástico também, para te pegar aqui um elástico, eu esqueci de pegar, deixa eu pegar aqui, ó, tem um aqui. O elástico também, se a gente, né, pega o elástico, por exemplo, aqui, ó. Ai, não sei como tirar ali. A gente pega um elástico, né? Tá aqui um elástico. E a gente puxa ele e põe, ele volta ao seu estado normal, né? Então, assim, isso é ser resiliente, né? É você passar por uma situação conflituosa, passar uma situação de tensão, né? De dificuldade, de luta ali, de aflição, tá, literalmente no fogo ali, passar pelo fogo, né? Pelo fogo e você conseguir, né, não se queimar nele, né? Então, o que é então resiliência? Resiliência, vamos lá, é a capacidade de a gente enfrentar situações difíceis, né, e resolver os problemas. A capacidade de entender elasticidade de uma situação, né? Voltar, né? Como o elástico aqui que eu fiz. Você puxa você ali naquela situação, tenta te expandir ali e você volta depois ao seu estado normal, tá? Como resistir à pressão. É resistir à pressão, é você enfrentar situações de pressão e você conseguir sair dessa, tá bom? E também a resiliência, ela vem da palavra do latim resilire, né? É pular, olha que interessante, o que significa resilire, do latim, né? A resiliência é pular para trás. Olha que palavra, pular para trás. Por quê? Eu fiquei pensando, pular para trás, né? Estranho, né? Mas assim, por quê? Porque a gente dá um passo para trás, né? Recua diante da situação difícil para você olhar de uma forma diferente, entendeu? Para você observar, né? E para você tomar uma decisão. Por isso você tem que pular para trás. Porque se você estiver lá naquela situação
que tá pegando fogo, que é a situação de pressão ali, e você entrar naquela situação, você não vai conseguir enxergar, você não vai conseguir ver. Então, por isso que né? Você pula para trás, recua da situação, afasta um pouco dela, distancia um pouco dela, para você poder olhar para a situação e tomar uma decisão perante ela, né? É interessante, não é verdade? É muito interessante. Eu tinha a tendência de acabar entrando na situação, sério, entrando na situação ali, como, né, eu sempre diz nas lives, a gente acaba entrando naquela energia, né? Às vezes duas pessoas discutindo uma situação conflituosa que surge, aquela energia, se você não se recua, né, como diz aqui essa palavra, resilire, né, recuar para trás, se você não se recua perante a situação, você acaba entrando, você é contaminado pelaquela energia, né, e você entra ali, e você acaba não sabendo decidir, não sabendo tomar uma decisão, porque você está dentro, né, quando você está dentro, você não enxerga o outro lado, não é verdade? Então, resiliência vem disso, né? Vem disso. Também é você não reagir automaticamente, porque a tendência, né, da pessoa fazer alguma coisa pra gente, ou a gente tá diante de uma situação, é a gente reagir automaticamente, né? Não pensar. Bateu, né? Levou. Tipo assim, que ela bate, né? Bate e leva. Se você faz isso, a gente acaba perdendo a nossa energia. Nós acabamos perdendo, né? E isso não é resiliência. É você está apenas reagindo diante de uma situação, né? Você não está agindo. É diferente agir de reagir. Você reage perante uma situação, você devolve, você está brigando com ela ali, está entrando. Eu falo assim, entrando na inconsciência da pessoa. Porque a pessoa está fazendo aquela situação lá, às vezes ela está com o conflito dela, está na sua inconsciência ali, né? No seu piloto automático, no inconsciente. Se você entra, você também entra nesse fogo, você está entrando na inconsciência da pessoa. Você não já perdeu a tua consciência, né? O teu estado consciente, o teu estado presente dentro da situação. Então você já perdeu. Aí você embarca na situação dela, né? Então ser resiliente não é isso, tá bom? Então, diante de um estresse, diante de um trauma, de uma situação difícil do dia a dia, diante de desafios da vida, né? É aí que a gente mostra se a gente é resiliente ou não. Porque não adianta tudo tá tudo bem, né? Tudo tranquilo, tudo assim caminhando de uma forma legal, você não vai se perceber. Mas só nesses momentos difíceis de morte, né? De perda, né? De desastre, de estresse mesmo, situações conflitantes é que a gente se percebe se a gente é ou não é, né? Porque você percebe, é uma posição, né? É uma posição que nós tomamos, né? É um treino também. Eu sempre falo que tudo, na verdade, tudo é um treino, né? Que a gente tem que aprender a lidar com aquilo, né? Não sabemos, mas temos que aprender a lidar. E você tem que estar presente naquela situação. Se você entrar diante de uma situação conflituosa, de estresse, de tensão, você não vai conseguir resolver, né? Se embarcar, não vai conseguir. Então a gente tem que ter essa percepção, esse olhar, né? É um olhar do observador. É você que tem que olhar para a situação e falar: peraí, eu sei quem eu sou, né? Essa questão da identidade, saber quem a gente é, o que está acontecendo ali, o que o outro é, o que está acontecendo naquela situação, ver para você, né? Depois interferir. Às vezes, até no momento você não interfere ali, né? Às vezes a pessoa, né? Você não interfere no momento. Você não dá uma devolução no momento. Você fica quieta. A pessoa ser resiliente também, eu vejo assim, que a pessoa ela se torna mais competente do que os outros. Ela, naquele momento ela é mais competente, porque ela tá vendo o todo, entendeu? Não é que ela é melhor do que os outros, não. Mas ela consegue ser competente assim, de enxergar, né? Ter esse olhar de percepção, né? Eu vejo quem eu sou, né? A minha identidade, vejo a questão do outro também.
que ele está passando por conflitos ali, né? Que é uma situação que está ocorrendo ali, né? E que se não der para mim dar a devolutiva naquele momento ali, ajudar, acalmar, né? Porque nossa, ser resiliente é a pessoa, é você acalmar aquela situação, né? E aquela palavra que diz assim, a resposta branda, né, acalma o furor. É isso. Ser resiliente é isso. Você ter uma resposta branda para acalmar aquela situação, acalmar aquele estresse, aquela tensão que está no momento. Se você não consegue fazer isso naquele momento, se não é oportuno, depois, né, pode ser um outro momento, você pode dar uma devolução, né, uma devolução para aquelas pessoas ali, para aquela pessoa que você, né, que você teve, que estava em conflito ali com você, estava né, te criticando, né, ali naquele momento com você, julgando você, estando em conflito com você, né, depois você dá aquela devolução, ok? Tá, o que mais? Ser resiliente também, você não deixa se afetar pelo calor da confusão, né? Tá aquele fogo todo, você deixa afetar, né? Você olha, observa e não se afeta com aquilo, né? Aquela pressão que tá ali não te pertence, tá? Você olha de um outro olhar. Que quem tem mais, oferece mais, né? Ser resiliente é você ter mais para oferecer naquele momento, entendeu? Só uma pessoa resiliente pode fazer isso, né? Porque se você não tem, o que você vai oferecer, né? Só uma pessoa que tem essa capacidade de suportar a pressão, porque é uma pressão, né, gente? É uma pressão. Às vezes você tá ali, é aquela pressão de tudo que é lado, aquele momento tenso. Então, você tem algo para dar a mais. Isso é ser uma pessoa resiliente, é ter essa elasticidade diante da situação, né? E isso você se expande, né? Ó, toda estrutura quando é abalada, se ela não tem, toda estrutura que é abalada, se ela não tiver dilatação e elasticidade, ela pode ruir. Então, toda estrutura, então você é uma estrutura, toda estrutura que não tiver dilatação, elasticidade, ela pode ruir. Dilatação é se expandir, né? Você pode ruir. Tem um exemplo que eu achei muito legal que eu ouvi. É sobre a Torre Eiffel, né? Sabia que ela tem a capacidade, né, no altas temperaturas, porque a torre tem 354 metros quadrados de altura. Ela tem 354 metros de altura, a Torre Eiffel. E ela tem 15%, né, capacidade, né, de aumentar a sua altura diante da temperatura com muito calor. Por quê? Porque ela foi programada, tem uma programação de folga aí, né? Quando quem construiu a torre, né, foi Gustavo Eiffel, ele programou ela, olha, ele programou para construir essa torre, né, para durar 20 anos apenas. E hoje ela tem 134 anos já, né, essa torre. E vai durar 20 anos. Mas como ele programou ela, né? Ela foi programada para ter até 15 centímetros de altura, né? Diante do calor, né? Do calor do ferro, a dilatação do ferro, né? Que tem na sua estrutura. Ela tem essa possibilidade, entendeu? Essa programação de folga, né? Que diante do calor, diante do fogo ali, do calor, né? Ela tende a se expandir, tende a se dilatar o ferro, né? Então ela foi, ó como, né, a estrutura, né, que é programada, até a torre, tá vendo? A torre aí foi programada para suportar altas temperaturas, para suportar o calor. Será que eu e você, nós temos condições de suportar altas temperaturas? Ou nós conseguimos adaptar naquela situação? Conseguimos, né, nos movimentar diante das situações de altas temperaturas? Né? O que você acha? Você tem?
né? Eu tenho, você tem, nós temos a condição de suportar altas temperaturas, porque está no fogo, né? Como estão falando aqui da resiliência, está no fogo da situação, do estresse, das dificuldades, das lutas, é estar no fogo, é alta temperatura, né? Ela, né, vai, tem condições de você se expandir diante disso, né? Eu tenho condições disso, né? Então é isso que a gente, isso que é resiliência. Isso que é resiliência. É diante de altas temperaturas você consegue se expandir, né? Se esticar mais de você, dar mais de você, né? Estar forte ali naquela pressão de alta temperatura e poder sair disso, né? Poder fazer alguma coisa. Então, ser resiliente é o poder de flexibilidade e elasticidade que nós temos, tá? E que se alguém te provocar, se alguém falar de você, o que acontece? Deixa falar. Deixa. Deixa a pessoa jogar todo o armamento dela ali. Deixa a pessoa falar. Você fica só observando. Só observa. Fica numa boa. Observa. Né? Agora, nesse momento, tem que ser sangue frio. Mas é assim. Né? Ser resiliente é ter essa flexibilidade, elasticidade de deixar o outro falar, deixar o outro te criticar, deixar o outro jogar todo o seu lixo ali naquela situação perante você e você, né, está numa boa, ficar numa boa só observando, tá bom? Isso é ser resiliente. Também ser resiliente é você não depender das pessoas, né? É você não ficar dependendo das pessoas, é você agir independente das pessoas, né? Não ficar dependendo delas para algo, tá? Outra coisa também é você, diante da situação, é não se levar para situações momentâneas, porque às vezes são situações momentâneas que acontecem. Eu mesmo passei, né, semana passada, uma situação assim, né, momentânea de de conflito, né? Que envolvia terceiros, né? E o que aconteceu? No momento, eu percebi aquela situação, né? Tava mais duas pessoas, né? Percebi aquela situação que foi conflitante, né? Mas eu fiquei quieta. Eu consegui, assim, eu olhei a situação, eu consegui estar presente e vi que era uma coisa momentânea. Consegui sair de cena, me recuar. Eu consegui me recuar e observar aquela situação, né? Quanto antes eu não conseguia fazer isso. Então foi uma grande, nossa, foi muito excelente. Aí o que aconteceu? No outro dia, aquela situação, eu senti que tava alguma coisa no meu coração. Senti que havia mágoa no meu coração. Tava uma mágoa ali, senti magoada porque que aconteceu, entendeu? E aquilo comecei a ficar alguns minutos assim, né? Alguns minutos que a situação me incomodando. Falei, mas por que que eu fiz isso, né? Dá vontade, entendeu? Eu devia ter reagido, né? Reagido, olha, né? O bate e leva, né? Nossa situação, eu, assim, fosse antes, eu teria reagido. Eu teria reagido. Mas, assim, aí me veio uma mágoa contra as pessoas que estavam ali, né? Aí o que que eu fiz? Comecei a ficar remoendo aquilo ali. Ficou remoendo. Aí eu vi que porque eu estava incomodada, eu estava incomodada com a situação. Aquelas duas pessoas teve o poder de me incomodar. Eu deixei ser incomodada por elas, entendeu? Eu deixei ser incomodadas por elas. Aí, aí eu comecei a observar. Aí eu vi que era eu que era responsável pela situação, entendeu? Eu estava deixando as pessoas ter o poder sobre mim. E sendo que o poder estava comigo, eu era responsável por aquilo, pela minha vida, entendeu? Mas eu estava achando que era o outro, estava achando que eram as pessoas que estavam ali que estavam me magoando. Não, porque ninguém tem o poder de nos incomodar. Nós que deixamos ser incomodados pelos outros. Nós que deixamos ser magoados pelos outros. Mas quem tem a transformação? Tem que haver em nós. Em mim. A transformação tinha que haver em mim. Bem que eu percebi depois, né? Então, mas se fosse antes, eu iria reagir. Isso que eu queria dizer, né? Então eu fui resiliente.
Eu fui resiliente perante essa situação. Porque na hora eu me recuei, observei, eu falei, tá tudo bem, é o momento que tá acontecendo aqui. Uma situação momentânea. Eu sei quem eu sou, eu sei a minha identidade e tá tudo certo, né? Eu reagi, né? Resiliente. Aí depois, no outro dia, que isso começou a me incomodar pela mágoa que eu deixei entrar, né? Mas foi bom também, porque se me magoou, né? Se me incomodou, é porque tinha que ir em mim. Eu que tinha que ver isso, né? Aí que tá. Aí depois a gente, né? Se a gente não observa isso, a gente começa a culpar o outro. A gente começa a jogar pro outro. Ai, o outro teve culpa. Ai, ficar magoado com o outro. Cortar a amizade com o outro. Tipo assim, entendeu? A gente sempre, né? Dando culpa no outro. A gente não se observa. E não. Aí comecei a me observar. Falei, não, sou eu. Essa responsabilidade é minha. Ninguém tem o poder de me incomodar. Eu tenho responsabilidade com a minha vida, né? Então isso foi uma atitude de resiliência. Resiliência. Nossa, eu fiquei super feliz com isso. Fiquei super feliz porque era uma coisa que eu agi, eu não reagi. Entendeu? Se eu reagisse, era o bate e leva. Bateu, né? Eu tava dando de volta. Eu falei, não, olha. Então eu falei, excelente, excelente. E, né, isso é ser resiliente. Isso é ser resiliente. É você ficar de fora da situação. Porque não tinha nada a ver comigo que eles fizeram. Aquelas duas pessoas fizeram, né? Não tinha nada a ver. É o sistema de crença delas, é a situação momentânea, é como elas pensam, elas agem, entendeu? Ninguém tava querendo fazer algo contra mim, entendeu? Olha como que é. Elas não estavam fazendo algo contra mim. Era eu que estava sentindo aquilo, entendeu? Eu que senti depois aquilo, né? E olha, isso é pra gente ver que muitas vezes a gente age, se a gente reagir na situação conflitante ali, a gente vai perder. Perde a energia, você perde de crescer, você perde de ser transformado dentro da situação, né? E isso é pelo conhecimento. Tá vendo? Como o conhecimento liberta? Quando a gente vai tendo conhecimento de quem a gente é, a nossa identidade, a gente vai vendo as coisas diferentes. A nossa percepção muda de quem a gente é, de quem o outro é. Né? Então, o conhecimento nos traz isso, essa libertação. Ok? Então, ser resiliente é ser isso, tá bom? É estar vendo as suas momentâneas e você poder saber que é momentânea. Momentânea, conseguir discernir isso. Outra coisa também ser resiliente é você não ser rígida diante da situação. Porque toda rigidez deforma, quebra, né? Se a pessoa é rígida, ela se quebra, né? Ela é deformada com a situação, se te deforma. Então, tem que ser flexível, ter essa flexibilidade, né? Diante das situações, diante do que está acontecendo na vida. Porque a vida não é, né? A vida não é, ai, tudo certo. Não é, não é, não é. Então, a gente tem que ser flexível, a gente tem que ser, né? Maleável diante disso. Outra coisa também, e também uma coisa, é não ser fake, né? Porque tem a tendência também, às vezes a pessoa se fazer, né, de resiliente, né? Ser fake, né? O fake lá, né? Aquela que é falso. A pessoa às vezes se faz de resiliente, aguenta a situação, aguenta as coisas que são jogadas acima dela, né? Suportando ali, suporta as situações, para depois chegar o momento certo ela tirar vantagem daquilo ou jogar na cara, né? Aquilo. Isso é ser fake, porque isso vai estourar, né? Porque isso vai estourar, né? Você vai estourar no seu corpo, vai uma doença psicossomática, né? Isso vai desabar. Então, não é ser verdadeiro, né? É ser verdadeiro. Ah, tá. E também outra coisa, é ser verdadeiro por quê? Porque diante daquela situação, eu esqueci de contar. Aí depois disso, que eu percebi, né, que era comigo, aí eu fui na pessoa, olha, é isso que eu ia falar agora, é ser verdadeiro, você dar devolução, você falar,
né? Você pontuar depois, devolver para a pessoa. Aí eu peguei, chamei uma das pessoas, né? E falei, entendeu? Que aquilo tinha me chateado, que aquilo tinha acontecido isso tinha me chateado, entendeu? Eu fui verdadeira depois, entendeu? Eu coloquei, devolvi aquilo que era dela, que não era meu, entendeu? Aquilo que ela tinha falado, o que tinha acontecido ali, entendeu? Então, você tem que ser verdadeira, mas saber o horário que coloca, saber o momento que você dá essa devolutiva também, né? Saber que você pode dizer, né? Você tem que dizer, né? É, porque é da pessoa, né? Às vezes a pessoa fala sem querer, né? Mas aquilo também te magoou, como te magoado também, mas eu trabalhei dentro de mim isso, né? Trabalhei essa situação, mas eu pude colocar para ela de uma forma também ser verdadeira, entendeu? Para que também a amizade dura, para que a situação também depois você continua, né? Porque né, a gente tem que ser verdadeiro, mas colocar, saber colocar, a hora que tem que colocar, como tem que colocar, né? Ok? Tá, porque a verdadeira, a inata, tem essa fake, né? Que a pessoa é falsa, né? E tem a resiliência é inata. Quando a resiliência é inata? Ela é inata quando a criança, desde criança, ela teve uma boa comunicação dentro de casa, uma boa conversa dentro de casa, né? Soube conversar, soube dialogar, teve respeito, né? Dos pais, né? Teve toda uma dinâmica ali. Aí a pessoa vem com essa resiliência, assim, né? Capacidade de enfrentar situações inatas, né? Vamos dizer assim, autêntica, né? Que mais fácil de desenvolver isso, tá? E também ser resiliente, quando você é resiliente, você está tomando uma posição que você vai contribuir para ensinar outros. Seus colaboradores também vão se tornar resilientes. Você vai treinar outras pessoas a serem verdadeiras, a serem resilientes, né? A poder falar também a verdade, saber colocar as verdades, né? Não engolir a situação, né? Não ficar com mágoa, engolir e depois só reagir. Não, é saber falar a verdade, tá bom? Outra coisa também mais da resiliência. Quais são as suas características da pessoa resiliente? Então, a pessoa resiliente é aquela pessoa que observa, né? Observa uma situação, né? Ela observa, ela elabora, ela acalma e ela devolve para a pessoa, né? Então, diante da situação, você está observando, você observa, você elabora aquela situação, organiza na tua cabeça ali, acalma, acalma a situação e você devolve, tá bom? Oi, 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 que pessoas estão entrando aí, olá. Então, estamos falando de ser resiliente, né? Como ser resiliente, né? Quais as características agora de ser resiliente, né? Então, são as pessoas que não entram no fogo, né? Elas se recuam, observam aquela situação para poder tomar uma decisão diante daquilo, tá bom? Essas são as características. Então, como se adquirir mais resiliência? Mais resiliência diante da situação. Como? Como a gente adquire, olha, como eu posso adquirir mais resiliência nas situações da vida? É você ser mais empática. Primeira coisa, ser mais empática. Você, né, sentir o que a pessoa está passando, né? Você tem aquela empatia ali, saber a dor do outro. Isso você adquire mais resiliência, sabia? Se você ser mais empática, né? Saber que cada pessoa está passando uma situação, cada pessoa tem os seus traumas, suas dificuldades, suas lutas, né? Tem, entendeu? Então você ser empático com ela. Isso ajuda você a adquirir mais resiliência, tá? Segundo, você ser mais simpático também com a pessoa, com as pessoas, né? Você sabe ver as pessoas de uma forma melhor, né? Ser mais, né, simpático, né? Ter esse sentimento, né, de
acolher mais as pessoas. E outra, também ser altruísta, compreender as necessidades das pessoas, né? Ser mais altruísta também. Isso ajuda você a adquirir mais resiliência, sabia? Ajuda, né? Então, essas três coisas, então, ser empático, ser simpático e ser altruísta. A gente vai desenvolver mais a resiliência nas nossas vidas, né? Vocês querem falar mais alguma coisa? Pode fazer perguntinhas. Se quiser pergunta, se quiser perguntar algo, quer contribuir, falar, né? Como que vocês veem a resiliência? Se vocês, né, têm resiliência, né? Consegue passar por altas temperaturas, né? Pelo fogo das situações e não se queimar, não entrar na confusão, né? Daquilo que está acontecendo, né? Se quiserem comentar aí, pode comentar. Se quiser perguntar também, fazer uma pergunta, estamos aí. E outra coisa também, né? Ser resiliente também é quando você faz um projeto na tua vida, seja o projeto que for, né? Um projeto de trabalho, um projeto familiar, seja que projeto. Você tem que se dar. Você tem que se dar um tempo. Tem que dar um tempo para isso. É 1 ano, 5 anos para desenvolver aquele projeto, entendeu? Porque você vai passar por dificuldades. Você vai passar, né? Sabendo que todas as situações, todas as coisas que a gente, né, as construções que a gente faz na vida, os planejamentos que nós fazemos, tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo, né? Se não colocar um tempo, tanto tempo para desenvolver aquilo, você pode cair, né? Pode cair na tensão do dia a dia, pode cair na dificuldade e abandonar aquele projeto de vida, né? Então, sabendo que nós temos que colocar um tempo, né? Colocar um tempo para desenvolver 1 ano, projeto de 5 anos, tem projeto de 10, né? Tem projeto de 1 mês também. Se colocar uma data específica, para você saber que você vai passar para aquela prova daquele tempo, entendeu? Né? Porque tudo tem uma prova, tudo tem um teste. Nós passamos, né? Romanos 12 diz assim: tende paciência quando passares por tribulações. Tende paciência, né? Nós temos que suportar com paciência as tribulações que nos ocorrem. Então, é tribulação em tudo, temos que passar, porque só o fogo que vai te provar, né? Só passando pela dificuldade que vai te mostrar quão resiliente você é, como você suporta a pressão, o como você consegue, né? Observar, recuar, observar de fora e poder ter uma melhor decisão sobre aquela situação, né? Então, isso é ser resiliente, tá ok? O que mais? Vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Estamos aí. Então, eu quis fazer essa breve, né? Essa breve, né, palavra que é ser resiliente na prática, né? O que é ser resiliente no seu dia a dia, né? Então, é ter essa flexibilidade, essa elasticidade perante as situações, né? Ok? É isso, gente. Se ninguém tem nada para perguntar, para falar, então é isso. Essa breve reflexão sobre resiliência, ok? Então tá. Então é isso. Um beijo no coração de vocês, tá? E vamos ser resilientes, né? Vamos ser flexível na vida, né? Ter esse movimento, não deixar que nada nos deforme, nada nos quebre, mas a gente está movimentando com essa flexibilidade diante das situações da vida, ok? Um beijo no coração de vocês, então, e até mais, ok? Tchau, tchau.